Olá pessoal, está no ar o segundo episódio do podcast do TRE-MS. Eu sou Alexander Vieira e estou com Marcos Rafael Coelho, ele que é secretário judiciário aqui do tribunal e vai nos falar sobre a implantação da inovadora ferramenta de inteligência artificial Janus, desenvolvida pelo TRE da Bahia para otimizar e modernizar os processos eleitorais e administrativos. Mas antes de começar, você já sabe, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Bora lá! Olá, Marcos. Olá, queridos e queridas ouvintes. É uma satisfação falar aí dessa nova ferramenta que o Tribunal Regional Eleitoral está iniciando sua utilização, sempre visando a celeridade processual e também aí uma melhor funcionalidade da tramitação das ações eleitorais. Maravilha. Então, bora lá. Marcos, o que motivou o TRE-MS a adotar o sistema Janus? A gente sabe que a inteligência artificial é uma realidade na nossa vida, né? Já se usa a inteligência artificial, que era um objeto de ficção científica, em muitos filmes e seriados de forma anterior. Hoje, né, com a chegada das grandes ferramentas disponíveis a toda a população, como o ChatGPT, Gemini, existe o Tome, Gama, são diversas as funcionalidades e acabou fazendo parte da vida de todas das pessoas mesmo. E não é diferente em relação às instituições. As instituições elas sempre buscaram automações, processos eletrônicos e formas de garantir uma melhor qualidade. Quem aqui não lembra do processo físico? Aquele ácaro que tinha no processo físico, os cortes no dedo em relação aos papéis e todo aquele trabalho de carimbar e numerar as folhas, né? E o processo eletrônico ele foi um grande avanço nesse sentido. Então a tecnologia ela tem que ser sempre utilizada e com a inteligência artificial e sistemas de automação não é diferente. Então o Janus ele vem para dar mais celeridade a determinadas ações eleitorais e é um sistema inovador feito pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e que está sendo compartilhado com diversos outros regionais do Brasil inteiro. Põe trabalho nisso, né? E quais são os principais, na verdade, os principais desafios da implementação dessa migração do sistema do papel agora para o sistema digital? Quais são os principais desafios enfrentados nessa implantação? Então, o processo eletrônico ele é uma realidade em todas as searas e esferas, né? No caso da Justiça Eleitoral, o sistema judicial eletrônico é feito pelo PJE, Processo Judicial Eletrônico. E esse processo, esse sistema, ele vem sendo desenvolvido, várias funcionalidades vêm melhorando no seu funcionamento, e o Janus ele vem para complementar a tramitação do PJE, mas em determinadas ações eleitorais. O Janus ele tem rotinas de automação que ele faz um papel de um verdadeiro servidor, né? De um servidor. E os desafios enfrentados durante essa implementação, justamente como qualquer novidade tecnológica. Você precisa de treinamento, você precisa de teste e validação. Então, esse tipo de implantação, ele é uma dificuldade enfrentada, é um desafio enfrentado nessa implementação, mas com certeza a utilização dessas automações é cada vez mais produtiva e interessante para a Justiça Eleitoral. E quais são os benefícios pela adoção desse sistema? Os grandes benefícios primeiro, a celeridade. Né? A celeridade processual é um princípio processual que deve ser observado. A gente sabe que a realidade do Poder Judiciário brasileiro é de alta demanda, ou seja, você tem uma estrutura limitada, com uma demanda cada vez mais crescente em diversas searas. Na seara eleitoral não é diferente. Ainda que o nosso trabalho seja sazonal, ou seja, nós tenhamos períodos específicos dessa alta demanda, é inegável que temos prazos. E um dos exemplos é justamente o registro de candidatura. Uhum. O registro de candidatura, ele existe um prazo específico para a realização das convenções partidárias, que é entre 20 de julho e 5 de agosto. Existe um prazo de registro, que é até 15 de agosto do ano da eleição. E ele tem que ser julgado em todas as instâncias até o dia 16 de setembro, ou seja, até 20 dias antes do primeiro turno. Bem curto. O que torna muito difícil, porque nós estamos falando de eleição municipal. E por estarmos falando de eleição municipal,
A gente sabe que os servidores dos cartórios, eles não atuam somente na tramitação processual. Eles têm que organizar as eleições, as logísticas inerentes, o atendimento ao público. Então, assim, há uma série de fatores. E o Janus, ele vem justamente para ajudar quem está ali na linha de frente, ajudar na tramitação processual com rotinas automáticas e sem complexidade, que simplesmente faz com que o servidor, principalmente do cartório eleitoral, ele ganhe tempo. E, consequentemente, o processo ele consiga tramitar mais rápido em determinados casos. Certo. Como nós falamos já no início, ele é um sistema, uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo TRE lá da Bahia. Houve algum tipo de personalização aqui para o estado de Mato Grosso do Sul? Então, o sistema ele é desenvolvido pelo TRE da Bahia. Inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia montou uma comunidade para divulgar as rotinas e também as atualizações. Então, as atualizações continuam sendo feitas pelo TRE da Bahia, mas sim, houve personalização, principalmente nos modelos. Então, houve um trabalho conjunto da Secretaria Judiciária, da Corregedoria Regional Eleitoral, né, que é Vice-Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral, e também houve até, inclusive, a visita técnica de servidores aqui do nosso tribunal lá no TRE da Bahia para verificar essa situação, e também reuniões com o Ministério Público Eleitoral, porque depende desses modelos padronizados. Então, a atuação, por exemplo, de um modelo padronizado pelo Ministério Público Eleitoral é fundamental para rodar uma das rotinas do Janus, que é justamente a vista ao Ministério Público. Como o Janus melhora a segurança dos processos eleitorais em comparação aos sistemas que eram utilizados anteriormente? O Janus, ele não afeta a questão da segurança. Então, a segurança é a mesma, né? Uhum. O processo judicial eletrônico, ele tem um sistema de segurança para a sua utilização. Quando você faz o login para utilizar esse sistema, você tem que fazer a autenticação em 2 fatores. E então, isso não muda. O que muda é que algumas tarefas elas serão automatizadas. E para garantir padronização e segurança, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral ele decidiu que no âmbito do TRE do Mato Grosso do Sul, o Janus ele será rodado pelo Núcleo de Governança Judiciária. É um núcleo que justamente está muito atento às questões das metas do CNJ, aos indicadores, né? E nada mais justo porque justamente o Janus ele vem para contribuir nessa celeridade processual necessária. Então, com essa centralização, né, que está sendo regulamentada, está prestes a sair uma regulamentação sobre o Janus, neste primeiro momento ele será centralizado, mas ele atuará em todos os cartórios eleitorais em rotinas específicas e já atuou em algumas prestações de contas anuais partidárias e atuará agora em determinadas rotinas dos requerimentos de registro de candidatura. Maravilha, uma melhora significativa, né? Agora falando de um aspecto mais técnico, quais são as principais funcionalidades do sistema Janus? As principais funcionalidades é justamente de ele fazer rotinas automatizadas como se fosse um servidor. Se você observar o Janus em funcionamento, você já abriu um chamado para tecnologia de informação e aí teve um acesso remoto e aí você vê o mouse mexendo ali, e alguém mexendo e clicando nas tuas pastas? É mais ou menos aquilo. A diferença é que não tem um ser humano por trás disso. É tudo automação. Então, o programa ele já é automatizado. Faça isso, preencha com esses dados, aperte esse botão. Então, essa automação, essa rotina, esse segmento de comandos, ele torna esse trabalho como se um servidor fosse. Então, ele é extremamente útil e, claro, ele deve ser revisado por um servidor e pelo juiz, no caso das minutas das sentenças. Uhum. Então, obviamente, tem que ter uma revisão a posterior ali do cartório eleitoral e também ali na NGJ, onde a rotina será rodada, há também um acompanhamento periódico também dos servidores lotados naquela unidade. E o sistema Janus, essa ferramenta, ela é integrada com algum outro sistema? Ou Olha, o Janus, no seu desenvolvimento, né, a base do desenvolvimento dele é pelo sistema Synapses lá do CNJ, mas a sua integração hoje ela é exclusiva com o PJE. Então, ele não é uma inteligência artificial que vai integrar com outros sistemas. Uhum. Ele é integrado tão somente com o PJE e de acordo com a programação que ele tem. Então, assim, na verdade,
ele foi desenvolvido pelo TRE da Bahia, foi validado em 2022, então o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia o utilizou e com bastante eficiência e divulgou que melhorou demais a celeridade processual necessária dessas ações ali, principalmente em registro de candidatura e prestação de contas de campanha. Então, na verdade, o Janus ele já foi testado, validado e agora está sendo implementado pelos outros regionais, mas nesse ponto a gente diz que o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros tribunais que buscaram essa iniciativa de trazer para cá essa boa prática. Olha só que coisa boa. Só para contextualizar, nós estamos agora no finalzinho do mês de julho, estamos daqui a uns dias já entrando em agosto, ou seja, estamos cada vez mais próximo das eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Os cartórios, como você disse, estão os servidores dos cartórios são aqueles que você disse anteriormente que estão na linha de frente. Como que o trabalho deles foi impactado por essa ferramenta, por essa implementação? Na verdade, né, na data que a gente está gravando esse podcast, vai impactar. Porque, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está fazendo as últimas atualizações das rotinas e a Secretaria Judiciária, em conjunto lá com o Núcleo de Governança Judiciária, está verificando em quais rotinas que terão maior impacto para a celeridade. E foi verificado que as rotinas que terão mais impacto e que serão aproveitadas pelo Janus é justamente a vista ao Ministério Público, ou seja, quando não há uma impugnação ao registro de candidatura, vai haver essa vista ao Ministério Público, a minuta de sentença de deferimento, ou seja, aquela situação que o processo que o candidato ele não tem nenhuma situação de inelegibilidade, não houve impugnação ao seu registro de candidatura, não tem qualquer ausência de condição de elegibilidade, é um processo pronto para o deferimento e com o parecer do Ministério Público. Nesse caso, a própria automação já vai minutar a sentença do juiz e o juiz ele apenas vai revisar essa sentença e assiná-la. E posteriormente à assinatura do juiz dessa sentença, a própria automação ela vai conseguir classificar essa decisão, mandar para publicação e eventualmente até certificar o decurso do prazo de alguma situação. Então ele vai facilitar muito em rotinas assim sem complexidade, mas vai ganhar-se muito tempo, principalmente para os cartórios eleitorais. Haverá algum tipo de treinamento? Se sim, quando que vai haver? É que como o Janus ele não é executado nos cartórios, ele atua sim nas ações que estão nos cartórios, mas a execução ela é feita toda no tribunal. Então o treinamento ele houve dos servidores da Secretaria Judiciária, da Secretaria de Tecnologia da Informação que foram à Bahia. Então toda vez que há alguma situação que o Janus ele se depara com uma rotina que ele tem uma barreira, ele para de funcionar. Ele não continua fazendo coisas erradas, ele para, ele simplesmente, quando algo não está dentro da programação, ele para de funcionar. Essa é a consequência quando dá um erro. E os servidores da NGJ, que é do Núcleo de Governança Judiciária, e os servidores ali da STI e da S Judiciária que participaram dessa implementação, eles receberam esse treinamento. Então, justamente então, para a execução do Janus, os envolvidos eles estão devidamente treinados. E quais são os próximos passos para o TRE após essa implementação? A ideia é que o Janus ele seja utilizado agora no registro de candidatura, né? E posteriormente vai ser utilizado em rotinas dentro das ações de prestação de contas de campanha. As prestações de contas de campanha são ações que candidatos e partidos políticos são obrigados a prestar. Inclusive em setembro inicia-se a entrega das parciais, das prestações de contas parciais, e 30 dias após o primeiro turno, os partidos e candidatos têm que entregar a prestação de contas de campanha. Ou seja, mostrar para a Justiça Eleitoral quantos eles arrecadaram, quantos eles gastaram e se por acaso eles receberam dinheiro público, se esse dinheiro foi devidamente gasto. E aí na tramitação dessas ações, que também tem pressa, porque a lei determina que os processos de prestação de contas dos candidatos eleitos, e normalmente o primeiro e o segundo suplente que será diplomado, normalmente a gente tem até 3 dias antes da data da diplomação para julgamento. Então há também um gargalo, há uma necessidade de pressa de julgamento desses processos. E o Janus ele estará lá para poder ajudar.
O processo eleitoral exige, né, essa celeridade, porque tudo tem prazo, tudo é conforme a lei. Marcos, agora para a gente encerrar, o TRE-MS observou alguma diferença significativa em termos de eficiência ou precisão desde a adoção do sistema Janus? Nas fases de testes, em apoio com a Corregedoria, principalmente a Corregedoria Regional Eleitoral, em parceria com a Secretaria Judiciária, houve testes específicos com as prestações de contas anuais partidárias. E foi verificado que o Janus ele funciona e ele roda e ele conseguiu fazer várias rotinas em diversos processos de prestação de contas anuais partidárias. Então, ele já foi testado dessa forma e está pronto para ser utilizado agora no registro de candidatura. Então, certamente vai ser eficiente. Para a gente saber exatamente o valor, quanto foi ganho em relação a isso é somente no fim do processo eleitoral, porque é a primeira eleição que estamos implantando. Sim. Mas nos testes iniciais foi visível o aumento da celeridade na tramitação processual. Certíssimo, maravilha. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de deixar alguma consideração? Eu agradeço a oportunidade, Alex, toda a equipe da assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, e digo aí que aos colegas dos cartórios eleitorais, principalmente, das outras unidades, que a Secretaria Judiciária vai estar sempre à disposição nesses momentos críticos aí que a gente vai ter. E claro, essas tecnologias elas vieram para nos ajudar. E com certeza nós colheremos muitos frutos aí dessas inovações criadas aí por toda a equipe da Justiça Eleitoral. Uma ótima eleição a todos. Tá certo. Obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima.